conversando com Carlos Rutz, o professor do curso Inglês Instrumental para Tradutores. Carlos, o que é esse curso? A pessoa vai aprender a usar o inglês, mas já tem que saber um pouco. Explica como é que é. É para atender uma demanda um pouco mais específica, porque já existe o curso de tradução de livros, curso de tradução de quadrinhos, curso de tradução médica, só que nenhum deles é focado no inglês, né? Normalmente é apresentado o meio, seja o livro, o quadrinho, o periódico de medicina, mas o foco no inglês é uma coisa que precisava. Então a gente vem agora para atender essa demanda. Então o que eu vou trazer? Eu tenho muitos anos de experiência em sala de aula ensinando inglês, cheguei a escrever livro didático, e eu quero fazer a ponte entre essas coisas que eu aprendi na sala de aula, ensinando inglês, com o que me fez falta e as armadilhas que a tradução me provocou. Né? Então, quando eu comecei a traduzir, quando eu comecei a trabalhar com tradução, aquilo que eu achava que era o óbvio, às vezes não era. Então, sempre se fala assim, tradutor tem que pesquisar. Mas o quê? Como? Onde? O que exatamente vai causar um problema no meu conhecimento de português provocado pelo inglês? Então, aonde que o inglês vai gerar essas armadilhas? Então, a gente tem palavras que mudaram de sentido ao longo dos anos. A gente vai ter palavras que mudaram de sentido de acordo com o local. Então, esse tipo de filtro é uma coisa que nós, tradutores, aprendemos na prática. E, às vezes, o que a gente imagina é, com uma boa mentoria, o tradutor iniciante não precisa demorar tantos anos para acumular esse tipo de conhecimento ou para descobrir esses atalhos. Então, a ideia do curso do inglês instrumental para tradutores é ser um facilitador. Esse é um facilitador, ele não precisa passar por todos os perrengues ou ter o erro apontado por um outro profissional. Isso aqui você errou, isso aqui não é assim, pesquisa melhor, porque... Então, a ideia é tentar facilitar a vida de quem quer entrar no ramo da tradução ou que ainda está naquelas fases em que precisa continuar adquirindo conhecimento, precisa ter contato com outros profissionais, não deixa de ser um networking, o pessoal está no grupo, está participando, a gente está interagindo. Então, a ideia é essa, sim. Então, essas armadilhas, elas podem aparecer em todos os meios. Então, sim, a gente vai trabalhar com texto técnico, com texto médico, a gente vai trabalhar, sim, com quadrinho, com letra de música, com poesia, por que não? Com literatura, porque essas armadilhas, elas estão onde a gente menos imagina. Uma coisa que a gente sempre brinca traduzindo um escritor do século XX, se ele puder, ele vai citar Shakespeare em algum momento, né, o escritor do inglês, né? Ou ele vai citar Alice, ele vai fazer uma citação porque são escritores que fizeram muitas brincadeiras com palavras. O Shakespeare, inclusive, o que ele criou de vocabulário não é pouca coisa. Então, esse tipo de faro também é uma coisa que a gente vai trabalhar no curso. Então, eu tô trabalhando uma história de super-herói. Como que eu vou saber que aquele balão saiu de Alice se eu não tenho Alice no meu HD? Então, o que eu vou precisar detectar para me levar a suspeitar que assim, não, é melhor eu abrir algum livro de literatura ou fazer uma pesquisa, porque eu acho que esse trecho aqui não é do personagem, é uma citação externa, né? Então, essas coisas que a gente vai trazer. Então, tem gramática? Tem, mas aonde ela causa riscos na versão para o português, né? A gente não vai teorizar gramática ou teorizar vocabulário, a gente não vai ir longe nesse jeito. É um curso prático. Então, quando a gente for lidar com gramática, a gente vai assim, gente, eu sei que vocês sabem isso aqui, só que na hora do português, a gente talvez não precise ser tão literal para não cansar o meu leitor de português. A gente sabe quando pega uma tradução que a gente considera mal feita, como é difícil de ler, que a frase parece que não termina nunca, a gente tem que voltar para o começo assim, mas é isso que eu entendi, mas tem tanta palavra aqui. Então, esses atalhos, essa limpeza de texto, né, que é a concisão, que é um trabalho também editorial, né, de limpar o texto do tradutor ou do copydesk, né, ou preparador de texto, são coisas que a gente também vai ter que aprender, porque quanto mais a gente facilitar a vida das pessoas que vão trabalhar depois que a gente entrega o texto, mais querido a gente passa a ser pelas editoras também, porque a gente não é um causador de problema, né?
Então, são essas coisas. A ideia do curso é ser um facilitador. A gente não vai ensinar inglês do zero, nem português do zero, e nem pretende compreender tudo que envolve tradução. Mas a ideia é ser um facilitador. Assim, ó, isso aqui é uma zona de risco. Quando isso aparecer numa tradução sua, atenção, cuidado. Ou excesso de confiança. Se isso apareceu aqui, cuidado com excesso de confiança. Por exemplo, tem uma brincadeira, dando um pequeno spoiler de uma das aulas, a gente diz assim, por que a tradução de lion é touro? Porque quando eu falo em inglês que a pessoa, o que a gente usa em português, a pessoa é forte como um touro, em inglês é strong as a lion. Então, lion nem sempre é leão. Então, cuidado com o excesso de confiança, porque as expressões idiomáticas vão botar esses tapetes para você escorregar. Né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai trabalhar no curso, né?